E agora, nós vamos dar início a uma nova série. Nós encerramos, no domingo passado, uma série chamada de Pecados Aceitáveis. E hoje nós vamos iniciar a nossa série de Páscoa, chamada de Do Calvário à Glória. E o nosso objetivo com essa série é tentar nos ajudar a nos prepararmos melhor para a Páscoa. A igreja geralmente se prepara muito bem para o Natal, até mesmo por uma questão cultural, né? A nossa cultura celebra o Natal, enfatiza bastante o Natal, e as igrejas fazem séries de Natal. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o Natal sim, deve ser muito celebrado, mas a ênfase bíblica é no Natal ou na Páscoa? Na Páscoa. Então, nós vamos agora também ter esses momentos de preparação para a Páscoa, que é o ápice do ministério do nosso bendito Salvador, sua morte e a sua ressurreição. Nós começaremos hoje, semana que vem continuaremos, e na semana do feriado de Páscoa nós teremos um culto especial na sexta-feira. Então você já deixa aí reservado, sexta-feira de Páscoa, nós estaremos aqui para um culto especial da crucificação de Jesus. No domingo de manhã, nós geralmente tínhamos somente o nosso café de Páscoa, mas nós também teremos um culto especial da ressurreição do nosso Senhor. Então, deixa aí salvo na tua agenda, o feriado de Páscoa é um tempo da gente também celebrar e nos prepararmos para esse momento específico, relembrarmos do sacrifício do nosso Salvador, tá bom? E hoje, nós vamos começar a nossa série, passando por um dos principais atos do final do ministério do nosso Senhor Jesus. E a gente vai meditar em um dos episódios mais memoráveis do Senhor. Nós veremos o famoso episódio em que Jesus lava o pé dos seus discípulos. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. No capítulo 13. A partir do versículo 1. Evangelho segundo João, versículo 13, até o versículo 1, desculpa. Evangelho segundo João, capítulo 13, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, e sabendo este, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo do Pai, vindo de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou, Pedro, não precisa lavar nada, a não ser os pés,
pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem muito bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor, que será a porção da palavra de Deus para nós nessa noite. Esse episódio aqui, muito conhecido da história do ministério de Jesus, aconteceu durante a última ceia. Aquele momento em que Cristo focou especificamente nos seus discípulos, ministrando ao coração deles, orando por eles e, como nós vemos aqui, lavando os seus pés. Nós veremos o contexto em que esse lava-pés aconteceu, depois a atitude de Jesus, e por fim veremos as lições que Cristo queria ensinar para os 12, e que com certeza Cristo também quer ensinar para mim e para você. Por quê? Porque está na palavra do Senhor. Do versículo 1 até o versículo 3, então, o evangelista João, ele vai nos dar o contexto em que essa atitude de Jesus aconteceu, em que o lava-pés aconteceu. E Jesus vai enfatizar em cada um desses versículos, João vai enfatizar em cada um desses versículos, algo que Jesus sabia. Ele começa no versículo 1 dizendo que Jesus sabia que a sua hora estava chegando, de que ele iria passar deste mundo para o Pai. Com isso, João queria dizer, olha, Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia que estava chegando a hora. Jesus sabia que estava chegando o momento dele ser morto, dele ser sacrificado. Depois, no versículo 2, João nos mostra algo a mais que Jesus sabia. Ele diz que o diabo colocou no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, que traísse Jesus. E Jesus sabia disso, nós vemos depois no texto, né? Aqui, mais uma vez, é muito importante esse detalhe de João, porque tudo que Jesus vai fazer agora, lavar os pés dos seus discípulos, ele também vai fazer para alguém que ele já sabia que iria traí-lo. Por isso que João quer contar esse detalhe. Antes de fazer o que Jesus fez, ele sabia que Judas iria traí-lo. E aí no versículo 3, ele nos mostra ainda outra coisa que Jesus sabia. Ele diz assim, sabendo Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Ou seja, Jesus sabia que ele também tinha todo o poder. Ele sabia que se ele quisesse, ele poderia chamar uma legião de anjos para defendê-lo. Eu fiquei pensando aqui nesse texto, o que você faria, o que eu faria, se eu soubesse que um amigo meu iria me trair e me entregar para morrer, e eu tendo todo o poder nas minhas mãos, eu faria assim, ó, cai um raio nele agora. E seria legítima defesa ainda, né? Que ele ia me matar e me entregar para morrer. Parece que tem essa tensão aqui no texto. Olha, Jesus sabia que estava chegando a sua hora, Jesus sabia que Judas iria traí-lo, e Jesus tinha todo o poder. O que será que ele vai fazer? Essa expectativa surge no texto, é que a gente já sabe o resto da história, né? Mas lendo essa expectativa surge. Mas Jesus não é a gente. Jesus não toma a atitude que provavelmente nós tomaríamos. Mas antes de ver a atitude de Jesus, eu queria já aqui te chamar para um alerta desse texto. Uma aplicação aqui nesse ponto. Meu irmão, ouça o alerta que vem de Judas. Que vem de João ter relatado a história de Judas. Jesus tinha 2 discípulos chamados Judas. Judas Tadeu, que não traiu Jesus,
a gente nem sabe muitas coisas a respeito dele. E Judas Iscariotes, aquele que traiu a Cristo. E você lembra dele? Ele era um apóstolo. Ele havia sido escolhido a dedo por Jesus. Ele havia feito milagres em nome de Jesus, expulsado demônios. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele ouviu o ensinamento de Jesus. Por 3 anos ele viveu quase todos os dias caminhando com Jesus. Mas ainda assim, o seu coração estava tomado por Satanás. Irmão, esse é um alerta para nós. Judas Iscariote serve de alerta para mim e para você, para mostrar que apenas ouvir não é suficiente. Apenas ter privilégios não é suficiente. Judas é o exemplo perfeito de Hebreus capítulo 6, daqueles que fazem parte da comunidade, daqueles que ouvem da palavra, daqueles que até experimentam de algumas bênçãos do Senhor, mas que no fundo não amam a Jesus. Crescer na igreja, frequentar a igreja, ter uma conduta de pessoa da igreja, ser batizado, participar da ceia, ouvir da palavra, nada disso é suficiente se o coração não se submete a Cristo. Nada disso. Por isso que Paulo diz aos coríntios: testem-se a si mesmos, para ver se vocês estão de fato na fé. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer com honestidade. Por que nós somos cristãos ou nos dizemos cristãos? Por quê? Porque pastor, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Ou não, pastor, porque Jesus alcançou meu coração e eu me rendi a Ele como meu Senhor e Salvador. É isso que conta. É claro que todo o resto que eu citei aqui é muito bom e vantajoso, mas para aqueles que já se submeteram a Jesus. Privilégios são muito bons, mas não salvam ninguém. O que salva é um coração contrito, se submetendo a Cristo. Um coração que Judas não teve. E um coração que pode existir aqui dentro ou aí. Por isso nós precisamos nos perguntar. E precisamos ouvir o alerta que vem dessa história. Judas caminhou com Jesus. Judas ouviu Jesus dia após dia. Judas ouviu muito mais sermões de Jesus do que a gente. Porque a gente só tem um dos evangelhos. Judas ouviu diariamente. Mas o seu coração não estava comprometido com Jesus. O seu coração estava comprometido apenas com ele mesmo. Que isso sirva de alerta para nós. Com quem o nosso coração está comprometido? E Jesus sabia. Jesus sabia que a sua hora estava chegando e que Judas iria traí-lo. E Jesus sabia que ele tinha todo o poder. E o que Jesus faz? Agora no versículo 4 e no versículo 5, João ele vai nos relatar então a atitude de Jesus, e diz o versículo 4 que Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha cingiu-se com ela. Você percebe como João está sendo bem detalhista aqui? Ele poderia dizer assim: olha, Jesus colocou uma toalha, pronto, pegou uma toalha para lavar os pés, mas não. Ele quer enfatizar que Jesus tirou a parte de cima da roupa, ficou sem camisa, que Jesus pegou uma toalha e amarrou em volta da cintura. Por que João é bem detalhista aqui? Tem uma resposta. João está sendo detalhista porque provavelmente ele queria chamar a atenção para o fato de que Jesus estava se vestindo exatamente como um escravo se vestia. Esse tipo de vestimenta, sem a parte de cima, com uma toalha em volta da cintura, por cima da parte de baixo da roupa, era uma maneira com que os escravos se vestiam. E os judeus e os gentios olhavam para esse tipo de vestimenta de maneira ruim. Então João aqui, ele está tentando nos dar os detalhes para mostrar a humilhação de Jesus, mas também para tentar de alguma forma nos explicar por que os discípulos provavelmente ficaram atônitos.
Eu consigo imaginar um olhando para o outro, você consegue? Tipo, o que é isso? O que Jesus está fazendo? Mas eles ficariam ainda mais surpresos. Porque depois no versículo 5 diz que em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Eu fico imaginando a consternação dos discípulos. Nós sabemos que naquele período eles andavam de sandálias, em estradas que a maioria eram feitas de terra, e com animais para lá e para cá. E a gente sabe que a higiene não era tão boa quanto é hoje, né? A gente sabe disso. Então os pés dos discípulos deviam estar bem sujos e fedidos. Mas Jesus começa a lavá-lo. Veja, naquele período, uma esposa podia lavar os pés do seu marido. Podia. Filhos lavavam os pés dos seus pais, podiam fazer isso também em sinal de honra. Discípulos podiam lavar os pés dos seus mestres, mas jamais um mestre lavava os pés dos seus discípulos. Jamais, isso não acontecia. E além disso, se naquela casa havia servos, geralmente era uma atitude reservada para um escravo. E não qualquer escravo, ele não podia ser um escravo judeu, tinha que ser um escravo gentio, porque era uma atitude de humilhação. Mas Jesus faz isso. Imagine a surpresa deles, ao ver Jesus se vestindo daquele jeito, e ao ver Jesus tomar uma atitude inimaginável. O normal seriam eles estarem lavando os pés de Jesus, e não o contrário. Mas eles estavam em silêncio, atônitos, todos quietos. Mas o silêncio é rompido. Rompido por quem? Pedrão, né? Ei, Pedrão nosso. Pedrão da galera, eu quero chegar no céu e agradecer Pedro. Falar, Pedro, obrigado. Deus é bom de ter te dado um temperamento desse. As histórias mais legais dos discípulos são as de Pedro, né? As mais legais. E aí Pedro, no versículo 6, ele começa a falar com Jesus. E a partir daqui agora, nós veremos as lições que Jesus quis ensinar para Pedro, e para os discípulos, e para mim e para você. E no versículo 6, então, diz que quando Jesus se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Talvez na sua tradução, Almeida Revista Atualizada, esteja assim, olha, Senhor, tu me lavas os pés a mim? A ideia aqui, no original, no grego é, Senhor, tu, o Senhor, o nosso mestre, o Rei, o Cristo, vai lavar os meus pés? Entendendo que Cristo era muito superior a Pedro, muito superior a ele. Deveria ser o contrário, como eu falei. Ele era que deveria estar lavando os pés do Senhor, então ele faz uma pergunta de consternação. Senhor, tu vai lavar os pés a mim? Até aqui dá para justificar Pedro tranquilamente. Eu não deixaria o meu pai lavar o meu pé hoje, eu que tenho que lavar o pé do meu pai. Quanto mais Jesus, o Senhor de toda a terra, dá para entender Pedro até aqui. Mas o versículo continua, versículo 7, diz que Jesus respondeu, o que eu faço, Pedro, você não compreende agora, mas vai entender depois. Jesus está dizendo assim, Pedro, confia em mim. Pedro, só se submete, deixa, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Não é assim, muitas vezes com a gente? Muitas vezes, assim como Pedro, nós não entendemos o que o Senhor está fazendo. Não entendemos o que Jesus pede de nós. Jesus e a palavra dele dizem uma coisa, mas nós queremos outra. Ou às vezes passamos por situações difíceis. E Jesus pede de nós a mesma coisa que ele pediu de Pedro. Confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim. A sua vida está nas minhas mãos. Eu sei o que é melhor para você. É isso que Jesus está falando para Pedro. Mas Pedro mesmo assim não quis. Daí aqui agora já não dá mais para justificar Pedro. Não dá. E ele diz no versículo 8, né? Se eu não, o Senhor nunca lavará os meus pés. Agora Pedro enlouqueceu. Ele quer dar ordem para Jesus. Não, Jesus, eu sei o que é melhor. E o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jamais.
Pedro agora estava em uma atitude de desobediência diante do Senhor, dando ordens do Senhor. Só faltava Pedro falar assim: eu declaro, eu profetizo Jesus. Pelo amor de Deus, tá? Que falta de respeito com Deus, com o Senhor Jesus. Mas é aí que Jesus vem e dá a primeira lição. É aí que Jesus vem e ensina a primeira coisa, ainda no versículo 8, diz que ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, Pedro, os teus pés, você não terá parte comigo. Aqui parece um pouco estranho. Parece que a resposta de Jesus é meio dura. E é meio dura mesmo, porque Jesus quer mostrar o significado do lava-pés, é um ato simbólico. Nós vemos isso no decorrer do texto. Jesus está dizendo: se você não me deixar lavar os seus pés, Pedro, você não vai ter mais comunhão comigo. Nós não vamos mais ter parte juntos. E o que Jesus estava ensinando para Pedro aqui? Jesus, nesse ato simbólico de lavar os pés, estava mostrando para Pedro que aquele lava-pés significava não apenas retirar a sujeira dos seus pés. O que aquele ato simbolizava era que Jesus vem para lavar a sujeira da nossa alma. E Jesus estava ensinando para Pedro uma lição sobre salvação. Essa é a primeira lição que Jesus ensina, uma lição sobre salvação. Eu não posso ter comunhão com Cristo, eu não posso ter parte com Cristo, se eu não tiver os meus pecados limpos. Porque depois ele vai falar que Judas não estava limpo. Esse é o primeiro ensinamento, a primeira lição de Jesus. Eu não posso ter parte com Ele, se eu não ter os meus pecados lavados. E aqui eu já queria fazer uma outra aplicação. Nessa primeira lição de Jesus sobre salvação, meu irmão, tenha consciência do quanto o pecado é terrível diante de Deus. Tenha consciência do quanto o pecado é terrível diante de Deus. Preste atenção no que Jesus está falando. Se eu não lavar os teus pés, simbolizando a lavagem dos pecados, se alguém não ter os seus pecados lavados, essa pessoa não pode ter comunhão comigo. Não pode. Logo, o pecado é algo caro e terrível. É algo que custa caro. É algo que nos impede, que faz separação entre nós e o nosso Senhor, mas o problema é que muitas vezes nós fazemos paz com aquilo que o Senhor declara guerra. E pelo pecado ser tão corriqueiro, eles deixam de ser terríveis aos nossos olhos. O nosso coração é enganoso e profundamente corrupto, desesperadamente corrupto, como diz Jeremias, e a gente se engana. Quantas vezes espiritualizamos o pecado? A Bíblia diz isso. Mas pastor, mas Deus, eu orei, eu senti, eu busquei o Senhor. Não, mas a Bíblia diz isso. Não, mas eu orei, eu senti no coração. O que é isso? Espiritualizar o pecado. Quantas vezes tendemos a amenizá-lo, a fazê-lo pequeno? Nos comparamos com os outros. Olha, eu peco, mas aquele ali peca mais. Olha, eu pequei, mas assim, né, Davi, que era o homem segundo o coração de Deus também, não é assim que a gente vai fazendo? Para desculpar o nosso próprio pecado. Nós achamos que os pecados de mente e de coração, por terem, assim, poucas consequências aos olhos das pessoas, por ficarem escondidos nos olhos das pessoas, são pecados mais palatáveis, a gente tende a fazer isso. Quantas vezes abusamos da graça do Senhor? Ah, o Senhor vai perdoar. Ah, mas o Senhor é gracioso, é só pedir perdão depois. Está aqui, ó. Muitas vezes a gente faz isso. Isso é abusar da graça do Senhor e é extremamente sério. Por isso precisamos voltar a ver o pecado como ele realmente é, algo repugnante aos olhos de Jesus. Tão repugnante que Deus teve que enviar o seu próprio Filho para morrer e pagar pelos nossos pecados. Por isso, uma oração que a gente sempre precisa fazer é: Senhor, nos dê um olhar verdadeiro acerca do pecado, do que ele realmente é.
A Bíblia diz que o pecado nos afasta, nos destitui da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, que Ele é o Deus santo e justo, que preparou uma punição para pecadores não arrependidos. O pecado é mentiroso, ele promete algo, ele promete alegria, ele promete prazer, mas no final ele não entrega nada disso. Pode ser momentâneo, mas no final ele produz morte. O pecado traz a punição do Senhor. Olha para a vida de Davi. Olha para a vida de Davi. A vida dele é dividida em duas partes nos livros de Samuel. Antes do seu pecado de adultério e assassinato, e depois do seu pecado de adultério e assassinato. Depois é só destruição, só assassinato, só morte dentro da sua própria família. E a Bíblia é muito clara em dizer que isso era punição do Senhor. O pecado tira a nossa paz de consciência, a gente não consegue dormir, a gente não tem paz, aquilo fica remoendo. E o pecado pode nos endurecer e nos levar a atitudes que jamais imaginaríamos estar fazendo. O pecado diz que a gente pode controlá-lo, a gente não pode. É como acender fogo na sua camiseta, você não sabe se vai terminar morto, ou se vai queimar só um pouquinho, mas alguma coisa vai acontecer. Como disse um puritano, e eu li essa frase uma vez e ela me marcou muito: ó homem miserável, que monstro deformado o pecado te fez. Deus o fez um pouco menor do que os anjos, como diz o Salmo. O pecado te fez somente um pouco melhor que os demônios. É isso que o pecado fez com a gente. Por isso essa é a minha aplicação aqui. Tenha uma visão correta da malignidade do pecado. Não brinque com o pecado, meu irmão. Não brinque. Essa é a primeira lição de Jesus. Se nós não formos lavados dos nossos pecados, nós não podemos ter parte com Ele. É uma lição sobre salvação. Mas agora, a partir do versículo 10, Jesus vai nos ensinar uma outra lição. Porque Ele diz assim, olha só, versículo 10, Jesus respondeu, o versículo 9 ainda, Pedro, ele vai falar assim, Senhor, então não lava os pés, já lava tudo uma vez. A cabeça, as mãos, né? Se é preciso lavar os pés para ter parte contigo, já lava tudo. Ao que Jesus respondeu, Pedro, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Então Jesus fala para Pedro, Pedro, eu não vou lavar a tua cabeça e as tuas mãos também. E é aí que agora a resposta parece estranha de novo de Jesus. Ué, Jesus, se tem que lavar, qual o problema então de lavar tudo? Mas aí Jesus muda, porque agora ele vai ensinar uma outra lição. Ele diz assim para Pedro, olha Pedro, você já foi lavado, você já foi salvo, seus pecados já foram perdoados. Mas agora o que você precisa é lavar apenas os pés. Aqui os comentaristas dizem que Jesus está ensinando uma lição sobre santificação. Ele não está mais falando da justificação, de ter os seus pecados lavados, mas ele está falando do nosso processo diário, em que nós vamos até o Senhor e confessamos ainda os pecados que cometemos. Jesus está falando aqui da renovação diária. Jesus nos limpa da culpa do pecado, nos livra do poder do pecado, mas da presença do pecado nós só seremos livres na eternidade. E nós precisamos, dia após dia, lutar contra esses pecados e confessá-los diante do Senhor. Martinho Lutero tem uma frase que é muito legal, ela diz assim, ó: pensei que tinha afogado o meu velho homem nas águas do batismo, mas o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Essa é a ideia. O infeliz do velho homem sabe nadar. E a gente precisa lutar e matá-lo todos os dias. Então essa é a segunda lição que Jesus quer ensinar para os seus discípulos. Aqueles que já foram perdoados, precisam ainda continuar vindo para confessar aquelas mazelas que ainda precisam diante do Senhor. A nossa falta de conformidade à lei do Senhor. E aqui eu queria fazer a segunda aplicação, meu irmão. Aqui nesse segundo ponto. Tenha uma vida frequente de confissão de pecados.
Tenha uma vida frequente de confissão de pecados. Perceba o ponto de Jesus. Se você já foi salvo, já foi limpo de uma vez por todas, você já está salvo. Mas você precisa continuamente ainda se achegar diante do Senhor e clamar para que Ele aplique as bênçãos da redenção de Jesus naqueles pecados que ainda atingem a sua vida. Como tem sido a sua vida de confissão ao Senhor? Tem você corrido diariamente aos pés de Jesus, pedindo para Ele lavar ainda as tuas impurezas? Lembre-se que Jesus esperava que isso fosse feito diariamente. Quando Ele ensinou um modelo de oração, a oração do Pai Nosso, uma oração que deveria basear as nossas orações de todos os dias, porque diz, né? O pão nosso de cada dia, diariamente. Tem uma parte que Jesus diz que devemos reservar para a confissão de pecados. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Todo dia nós pecamos, todo dia nós ainda não somos quem deveríamos ser, todo dia deveríamos fazer como Davi, consultar a nossa consciência no travesseiro, no final do dia, e confessar diante do Senhor. Esse é um dos motivos do porquê a gente tem tentado enfatizar isso, culto após culto. É algo que Jesus espera de nós todo dia, sempre, uma vida de confissão. A minha última aplicação, falei que a gente precisa entender a malignidade do pecado, quanto ele é terrível e horrendo perante o Senhor, mas não devemos parar por aí. Se você identifica uma doença na sua vida, o que é que você faz? Você vai buscar tratamento. Se você identifica uma sujeira, o que é que você faz? Você vai buscar lavá-la. Então não basta ter uma visão terrível do pecado. É preciso agora levar aos pés do Senhor Jesus, que não despreza um coração contrito, que não nega o seu perdão, que é misericordioso. Não busque, meu irmão, alívio de consciência em outros lugares. Às vezes, o nosso vício em lazer, em rolar o Instagram, os Reels, os jogos, talvez seja para ficar aliviando a consciência. De não querer ficar parado com os seus pensamentos. E a gente fica lá, inventando um monte de coisa, enchendo a nossa cabeça, para não ter que encarar quem nós somos de fato e pedir perdão ao Senhor. Não busque alívio com outras coisas. Não use cortinas de fumaça. Não, corra aos pés do Senhor Jesus. Busque alívio de alma ao único que pode perdoar o nosso pecado. Mas Jesus queria ensinar ainda mais uma lição. Depois de falar sobre a salvação, depois de dar uma lição sobre a santificação, agora a partir do versículo 12, diz o texto que depois de ter-lhe lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Jesus vai ensiná-los agora uma outra lição. E aí o versículo 13 diz assim: olha, vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou mesmo mestre e senhor. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus agora, depois de ensiná-los sobre salvação, depois de ensiná-los sobre santificação, Jesus vai ensiná-los sobre serviço. Sobre serviço. Jesus estava dizendo: se eu, que sou o rei do universo, se eu, que sou o mestre, fiz isso, quanto mais vocês, que são meros servos, devem fazer uns pelos outros. Alguns cristãos, alguns grupos de cristãos, interpretam que Jesus estava instituindo o lava-pés, literalmente, como mais uma ordenança. Alguns grupos dizem que são 3 ordenanças, a gente crê em 2, né? O batismo e a ceia. Alguns dizem, não, lava-pés também. Eles entendem literalmente, a gente entende que não. Não existe nenhum outro texto bíblico que diz que isso era uma ordenança.
Aqui o que Jesus está ensinando não é o ato literal em si, mas é aquilo que ele significa. E o que ele significa? Que nós precisamos servir os nossos irmãos. Que nós precisamos servir os nossos irmãos, ainda que fazendo coisas que nós consideramos humilhantes. Que na nossa cultura ninguém quer fazer. Mas se preciso for, nós devemos fazer. E Jesus diz ainda no versículo 16, olha só: em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou o Senhor, vocês são servos. E o servo não é maior que o Senhor. Eu sou quem envia, vocês são enviados. Então, se eu sou quem envia, se eu sou o Senhor, fiz isso por vocês, vocês não têm desculpa. Qual vai ser a desculpa? Vergonha? Qual vai ser a desculpa? Não é para mim? Não. Vocês devem fazer isso uns pelos outros. E se vocês sabem dessas coisas, Jesus termina: bem-aventurados serão se as praticarem. Não basta saber. Não basta apenas consentir com essa pregação aqui. Não basta apenas ouvir, é preciso, como diz Jesus, praticar, e se fizermos isso, seremos bem-aventurados, afortunados, felizes. E aqui eu queria fazer mais uma aplicação. Meu irmão, João está, ao relatar esse texto, está nos dizendo que Jesus nos ordena a tratarmos os nossos irmãos como Ele nos tratou. Porque Jesus, Ele não falou assim, vão lavar os pés uns dos outros. Jesus não fez só isso. Jesus foi lá, lavou e agora disse: olha, se eu fiz isso, façam vocês também. O ponto é, assim como eu tratei vocês, tratem uns aos outros. Olha como isso é maravilhoso e ao mesmo tempo desafiador. Porque agora o nosso padrão é o Senhor Jesus, mas deixa eu te perguntar, meu irmão, como Jesus te tratou? Como Jesus te trata? Como? Você entende o porquê que no texto da semana passada a gente lê Paulo dizendo: abandonem toda a ira, toda a maldade, toda a indignação. Outros textos: abandonem a gritaria, as brigas, as divisões. Você entende o porquê isso é terrível? E a gente não pode jogar desculpa no nosso temperamento, a gente não pode jogar desculpa que é assim que nós somos, ou que a gente está em um dia ruim. Não podemos fazer isso. Nós devemos tratar os outros, os nossos irmãos, como Jesus nos tratou. Eu posso dizer com toda certeza que eu tenho a plena convicção que Jesus nunca foi grosseiro com você. Que Jesus nunca te tratou mal. Se Ele foi assim certeiro e duro, era porque a gente merecia, mas foi com amor. Jamais com ira, jamais com indignação, jamais destratando-nos. Por que a gente faz isso então uns com os outros? Por quê? Que testemunho será que eu e você estamos dando aos outros de como Jesus nos tratou? Se as pessoas ao nosso redor fizessem uma pergunta, ou, digamos assim, pudessem conhecer Jesus apenas da maneira como nós tratamos os outros, que imagem de Jesus eles teriam? A imagem de um Jesus manso e humilde de coração? Ou será da imagem de um Jesus que mais parece o faraó no Egito? Que mais parece um carrasco? Por isso, meu irmão, amem uns aos outros, vamos amar uns aos outros. Faça um exercício agora. Pensa naquele irmão que para você é difícil de amar. Pensa agora, eu sei que você tem aí. Pensa agora. Talvez ele seja difícil de amar porque você já tiveram algumas rusgas. Quanto mais tempo a gente convive com uma pessoa, mais a gente pisa no pé um do outro. É ou não é? É. Se a gente caminha junto, uma hora a gente vai tropeçar um no pé do outro. Isso faz parte. Talvez seja difícil de amar, porque vocês têm posições políticas bem diferentes.
Talvez é alguém difícil de amar porque ele já falhou com você. Ele já pisou no teu pé, ele já pecou contra você. Ou talvez seja difícil de amar porque você já falhou com ele. E você fica envergonhado e agora não quer mais ter muito relacionamento. Eu quero que você pense agora, aqui da nossa igreja. Você tem que sair daqui hoje com o compromisso de orar por esse irmão. E se vocês ainda estão com o relacionamento quebrado, de fazer as pazes, e não apenas disso, mas de servi-lo. De servi-lo. Lembre-se, Jesus lavou o pé de quem aqui? De Judas, já sabendo que Judas iria traí-lo. Já sabendo. Mas Jesus vai lá e o faz. E a gente não quer. O irmão já não tem a posição que a gente defende, a gente já quer longe de nós. Não conseguimos conviver. Não conseguimos perdoar. Caminhamos na amargura. Meu irmão, o que Jesus está dizendo é que nós devemos servirmos uns aos outros como Ele serviu. O Senhor te chama a fazer o mesmo, a dar mais um passo de paciência, a dar mais um passo de serviço. Então ore, sirva. Seja hospitaleiro, algo que a Bíblia enfatiza muito. Mas lembre-se que Jesus espera que façamos isso uns com os outros, que se preciso for, lavemos os pés uns dos outros, que saibamos que há uma aliança entre nós e os nossos irmãos, e se fizermos isso, Jesus diz, seremos bem-aventurados. Seremos mais alegres, não mais tristes, mais felizes, mais afortunados. Como está a sua vida de serviço aos santos? Nós falamos hoje de manhã sobre a importância de cada membro para manter o corpo, para manter a igreja. Como está a sua vida de serviço aos santos? Como é a agenda da sua casa, de quem vai na sua casa? Como está a sua agenda pessoal? Como está o seu dinheiro? Existe espaço ali para os irmãos em Cristo? Existe espaço ali para servir os santos? Mesmo aqueles que não são tão próximos de você, do seu círculo de amizade mais próximo. Irmão, saia daqui com esse compromisso, de servir aos seus irmãos, mesmo aqueles que você não quer, porque esse é o desejo de Jesus. Essa é a lição que Jesus ensina aqui, uma lição de serviço. Depois de haver falado sobre a salvação, depois de haver falado sobre a santificação, Jesus fala sobre o serviço, mas existe uma última lição. Está lá no versículo 1. Queria chamar a tua atenção de novo para o versículo 1. Porque diz o texto que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, agora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que João está nos relatando aqui é que todo esse contexto do lava-pés, tudo isso que Jesus ensinou, tudo isso que Jesus fez, foi para nos ensinar uma lição extremamente preciosa. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Tudo que Jesus fez, que nós acabamos de ver, deve ser lido à luz desse texto, do amor de Jesus pelos seus discípulos, e até o fim como? Porque aqui o texto grego, ele dá duas direções que você pode entender. Primeiro, alguns dizem que até o fim quer dizer até as últimas consequências. Jesus foi até o fim, até o final, ou seja, o lava-pés é uma demonstração do sacrifício de Jesus, demonstrando que ele amou os seus discípulos até as últimas consequências. Outros entendem até o fim como algo temporal, ou seja, Jesus nunca deixou de amar os seus. Ele amou até o fim. As duas coisas são verdades aqui, a gente não precisa escolher uma delas. Jesus amou profundamente os seus discípulos até as últimas consequências e jamais deixou de amá-los. Essa é a lição que João está nos pedindo para enxergar nesse texto. Você entende agora as músicas? Nunca houve amor igual ao teu.
Você entende porque lemos Romanos capítulo 8? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você entende porque cantamos o hino? Cristo valerá, Ele valerá, seu amor por mim não muda. Ele valerá, Ele vai comigo até o fim. O amor de Jesus é implacável. O último versículo do Salmo mais querido dos crentes diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Aquela palavrinha ali é literalmente perseguir. Se eu for fugir para o mar, Deus vai mandar um peixe e vai me trazer de volta. Se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, como nós lemos no Salmo 139, até ali a mão do Senhor vai nos guiar. Se eu fizer no mais alto dos céus, a mão do Senhor vai estar lá também. Por quê? Porque o amor de Jesus é implacável. É implacável. Como disse um grande pregador certa vez, ele previu todas as minhas quedas. Ele previu todos os meus pecados e todas as minhas reincidências. Ainda assim, decidiu fixar o seu coração em mim. Decidiu me amar. Alguns dizem que o maior ato de fé é você orar e um milagre acontecer. Mas eu tenho que discordar. Talvez o nosso maior ato de fé é olhar para o espelho, reconhecendo quem somos, reconhecendo esse coração aqui cheio de pecado, e ainda assim crer que Deus nos ama como Ele diz que ama. Isso exige fé. Isso exige fé. Como Deus pode me amar? Eu que não consigo fazer tudo certo, eu que muitas vezes o deixo de lado, como Jesus consegue amar esses discípulos aqui, que todos abandonaram? Como Jesus consegue me amar? Eu sou pior do que os discípulos, mas ainda assim Ele diz que ama, e o amor de Jesus, Ele é perfeito. Ele não pode aumentar, não pode, porque Ele é perfeito, Ele já é o máximo possível. Então eu não preciso viver a minha vida tentando fazer com que Deus me ame mais, Ele já me ama de maneira perfeita. E se esse amor é perfeito, Ele também não pode diminuir. Ainda que os meus pecados sejam muitos, o amor dEle é muito maior. É muito maior. E esse é um amor que Jesus tem especialmente pelos seus. Perceba o detalhe no versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo. Talvez você esteja aqui hoje, você nunca se rendeu ao Senhor Jesus de verdade. Talvez você esteja aqui hoje, você nunca experimentou desse amor. Você também pode desfrutar dele. A Bíblia diz que a porta da graça ainda está aberta para aqueles que querem experimentar um amor que nunca existiu igual. Um amor que transforma, um amor implacável. Ouça a voz do Senhor. Mas talvez você já conheceu esse amor, mas faz tempo que você não experimenta dele. Faz tempo que você não vem lavar os pés na fonte da graça de Jesus. Você já foi lavado, os seus pecados já foram perdoados. Mas a rotina da vida, o dia a dia, tem esfriado o seu coração. E faz tempo que você não experimenta do amor do Senhor. A ansiedade da vida, os cuidados do mundo, tem feito o céu do seu olhar ficar nublado. E você não enxerga mais o sol da justiça. Meu irmão, esse é o momento de você lembrar que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Não seja guiado pelos seus sentimentos, seja guiado por aquilo que a palavra do Senhor diz. E o que diz a palavra do Senhor? Diz que, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? Pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? Não pode. Mas ainda que ela venha se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Nas mãos do Senhor está o nome de todos os seus filhos.
Nas mãos do Senhor está, se você é um filho dele, está o meu nome e está o seu nome. Confie naquilo que a palavra de Deus diz. Olhe para esse texto, meu irmão, e veja o amor de Jesus pelos seus. O Deus do universo, o Rei de todas as coisas, lavando os pés de discípulos pecadores. Todos os 12 tiveram seus pés lavados, todos eles. Mas teve uma única pessoa naquele cenáculo que não teve os seus pés lavados. Uma única. O único que era digno de ter o seu pé lavado. Não teve. Nenhum discípulo teve a coragem. Nenhum discípulo quis lavar os pés de Jesus Cristo. Aqueles pés que os discípulos deveriam ter feito como Maria Madalena, lavado os pés de Jesus com muito choro, porque quem muito é perdoado, muito ama. Mas não, eles não fizeram isso. Os pés de Jesus permaneceram sujos, os pés de Jesus permaneceram cheios de poeira, e esses mesmos pés, horas depois, foram transpassados por cravos, foram furados, foram perfurados, pelo meu e pelo seu pecado. E a Bíblia diz que esses pés de Jesus, que os discípulos não lavaram, carregarão por toda a eternidade as marcas do amor, feitas por aqueles pregos. Por toda a eternidade nós veremos os cravos, não apenas nas mãos de Jesus, não apenas ao lado de Jesus, mas esses benditos pés, que não foram lavados pelos discípulos, estarão para sempre marcados, para que eu e você possamos relembrar que Ele nos amou, e nos amou até o fim. Que essa Páscoa te lembre do amor do Senhor. Como não amá-lo de volta, irmãos? Como não amá-lo? Como não viver para Ele? Como não entregar a vida para Ele e dizer: Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. O Senhor me deu tudo. O que é que eu não vou te dar de volta? Que pecado a gente não deve abandonar? O que nós não devemos entregar diante do Senhor? Ele fez tudo. E aqueles pés sujos que não foram lavados, serão para sempre, foram para sempre marcados, e serão para sempre um lembrete de que o nosso Senhor nos amou e amou até o fim. Que você ame o Senhor de volta, que você experimente desse amor. Talvez você esteja se sentindo sozinho, talvez você esteja se sentindo esquecido. Deixe-me te dizer uma coisa: você pode ficar esquecido aos olhos dos homens, mas você nunca será esquecido ou esquecida aos olhos do Senhor Jesus. Se você é um discípulo ou uma discípula dele, Ele te ama e vai te amar até o fim.